Olá! Hoje, Avalon, do coletivo Andromedano, nos oferece o que talvez seja a história mais completa sobre Yeshua que você já ouviu. Vamos lá? Saudações, amados na Terra. Muitos de vocês carregam o nome de Jesus há anos e ainda assim, poucos tiveram a oportunidade de vivenciar o ser por trás do título, o homem por trás do símbolo, a presença da alma por trás das muitas camadas que a história, a doutrina, a devoção e a interpretação colocaram ao redor dele. Desejamos abrir-lhes uma janela mais ampla para que vocês possam começar a senti-lo de uma maneira mais plena, que restaure o movimento, a profundidade, a ternura e a imensidão espiritual da sua presença. Porque aquele que vocês conhecem como Jesus e muitos conheceram como Yeshua nunca foi destinado a permanecer fixo em um quadro, suspenso apenas como um objeto de adoração, admirado à distância, ou reduzido a um único papel, e com a humanidade sempre subjugada a ele. O que desejamos compartilhar com vocês agora não é uma desconstrução da sua sacralidade, mas uma expansão dela, porque essa sacralidade é ainda mais luminosa quando se compreende que ele é alguém que trilhou um caminho iniciático completo, alguém que aprendeu, que treinou, que se lembrou, alguém que se refinou por meio da devoção, da disciplina, do serviço e da unificação direta com a presença divina. E alguém que veio não meramente para ser adorado, mas para demonstrar o que se faz possível a um ser humano se entregue completamente à incorporação divina. Grande confusão surgiu porque muitos foram ensinados a se aproximar dele apenas por meio da separação, concluindo inconscientemente que ele pertencia a uma categoria de existência completamente diferente. Como se tivesse chegado completo, intocado pela formação, intocado pelo processo humano, intocado pelo caminho do devir. Contudo, uma visão mais verdadeira começa a revelar algo bem mais magnífico. Yeshua era um ser de imenso desenvolvimento espiritual que entrou na encarnação humana com uma maturidade espiritual incomum, sim, mas mesmo assim passou por estágios por meio de instrução sagrada, exposição a fontes de sabedoria, silêncio, observação, provações internas e pela revelação gradual daquilo que ele veio ancorar. Há uma grande chave na percepção de que Cristo nunca foi simplesmente um sobrenome, nem se destinava a estar confinado a uma personalidade histórica como uma posse exclusiva. Cristo aponta para um esplendor alcançado pelo ser, uma filiação divina plenamente desperta, um estado no qual o eu individual se torna transparente o suficiente para que a presença infinita flua de forma sustentada e transformadora. Yeshua personificou essa conquista com extraordinária pureza, e por tê-la personificado tão completamente, gerações posteriores muitas vezes confundiram sua condição com o homem, e o homem com alguém único e intocável, quando, na verdade, sua missão incluía demonstrar um caminho de despertar que outros também poderiam trilhar à sua maneira e em sua própria medida. Visto de uma perspectiva mais ampla, ele não veio para estabelecer dependência, ele veio para despertar o reconhecimento. Ele não veio para persuadir a humanidade de que a divindade vivia para sempre fora deles, além deles, acima ou oculta deles, acessível apenas por meio de intermediários. Ele veio para reativar a lembrança de que a presença sagrada respira dentro de cada ser e que essa sacralidade interior pode ser conhecida, cultivada e incorporada até transformar a percepção, a conduta, os relacionamentos, a cura, o propósito e o serviço. Uma das grandes distorções impostas à sua história tem sido a ênfase excessiva em sua morte, em detrimento de suas realizações em vida. Vocês foram ensinados a olhar apenas para as cenas finais, enquanto a revelação maior reside em como ele viveu, como ele percebia, como ele se movia entre as pessoas, como ele ouvia, como ele enxergava além da identidade superficial, como ele exercia autoridade espiritual sem a necessidade de dominação e como ele trazia a proximidade de Deus para os encontros cotidianos. Sua presença emanava clareza sem aspereza.
compaixão sem fragilidade, força sem controle e estatura espiritual sem arrogância. Essas combinações são marcas de um ser que alcançou profunda união com o divino. Sua grandeza floresceu através do corpo humano, por meio de ternura, percepção, compreensão do sofrimento, capacidade de dialogar com pessoas de diferentes classes sociais e disposição para acolher aqueles considerados imperfeitos, impuros, negligenciados ou espiritualmente desqualificados. Tudo isso revela uma sagrada intimidade com a humanidade, não distanciamento dela. Seu caminho não foi o de afastamento da realidade humana em busca de uma perfeição estéril. Ele se integrou completamente à condição humana, mantendo consigo uma orientação inabalável para o eterno. Parte do que o tornava tão perturbador para as estruturas ao seu redor era o fato dele não poder ser totalmente contido por status herdados. Ele se movia entre as pessoas com uma espontaneidade que transcendia a hierarquia. Ele falou de maneiras que restauraram a relação direta com o sagrado. Afrouxou o aperto da exclusão ao revelar valor sagrado onde a sociedade havia atribuído vergonha. Os sistemas religiosos podem tolerar palavras nobres por longos períodos. O que os perturba é uma presença viva que faz as pessoas perceberem que talvez o acesso ao sagrado não pertença exclusivamente aos guardiões. O sagrado feminino também faz parte de sua história real de maneiras que muitos apenas começaram a vislumbrar. Um mestre completo não vem para reforçar o desequilíbrio, ele vem para restaurar a plenitude. Ao redor de Yeshua havia uma profunda reverência pelas dimensões receptivas, intuitivas, nutridoras, devocionais e portadoras da sabedoria do ser. Assim, a companhia de mulheres de estatura espiritual, mesmo aquelas posteriormente obscurecidas ou reduzidas na memória pública, constituiu uma parte essencial do campo de sua missão. Sua alma carregava uma intenção planetária. Ele entrou em uma cultura e tempo específicos porque a encarnação requer um local, mas seu trabalho nunca se limitou, em essência, a uma única fronteira. Sua linguagem, símbolos e contexto eram locais, porém sua realização era universal. Antes de sua atuação pública se desdobrar nas terras lembradas pela história, uma longa preparação já estava em curso. O ser posteriormente reconhecido por multidões não surgiu simplesmente do silêncio ou totalmente formado no papel que o mundo viria a conhecer. Uma alma de tamanha magnitude entra com um propósito, e ainda assim, esse propósito requer cuidado, formação, refinamento, teste, exposição, lembrança e a convergência de muitas correntes até que elas integrem uma única corrente viva dentro de uma presença encarnada. Seu nascimento não marcou simplesmente o início de uma história humana individual. Marcou a descida de um ser que carregava uma vasta missão interior, e o ambiente de seus anos de juventude deve ser compreendido através dessa perspectiva. Cuidado, proteção, vigilância e orientação seletiva desempenharam papéis importantes, nem sempre de forma visível. Os anos ocultos não foram anos vazios, muitas vezes foram os mais formativos. Entre a infância e o serviço público, houve anos de treinamento e movimento, anos nos quais ele absorveu, comparou, testou e integrou ensinamentos de diversas correntes de sabedoria. Seu caminho envolveu a convergência de muitos rios em um só, aprendizado no deserto, conhecimento associado ao templo, disciplinas iniciáticas, transmissão baseada no silêncio, artes de cura, lei sagrada, purificação interior, ensinamentos simbólicos, astronomia, meditação, respiração, oração e sintonia direta com a presença divina. Os essênios foram profundamente importantes nisso. Eles conservavam disciplinas de purificação, ordem espiritual, estudo sagrado, ritmo comunitário e expectativa em relação a uma futura renovação da humanidade. Dentro desses círculos, Yeshua pôde ser protegido de influências mais grosseiras enquanto era exposto a um treinamento espiritual refinado. Esses anos não criaram sua estatura espiritual, mas ofereceram uma base para sua expressão, e essa distinção importa.
O treinamento não o inventou. O treinamento preparou o corpo humano para que aquilo que já tinha vindo por meio da encarnação pudesse se desdobrar com maior firmeza. Muitos mal-entendidos surgem da ideia de que a maestria sagrada deve rejeitar o aprendizado com os outros. Pelo contrário, um verdadeiro iniciado reconhece valor onde quer que a sabedoria divina tenha sido fielmente preservada. Portanto, sua jornada para além da paisagem imediata da Judéia e da Galiléia se encaixa naturalmente em um contexto mais amplo. O Egito abrigava repositórios de treinamento em mistérios, ciência simbólica, conhecimento cerimonial e métodos de despertar interior que sobreviveram por muitas eras. A Índia preservava profundas correntes de conhecimento sobre meditação, união divina, respiração, autodomínio, desapego, som sagrado e transfiguração da identidade por meio da percepção do divino interior. Outras regiões continham fragmentos, escolas, guardiões e linhagens, cada uma carregando uma peça de um mapa maior. Suas viagens, então, não eram turismo espiritual. Eram estágios de ativação, recordação e integração. Em um lugar, ele encontrava métodos, em outro, princípios, em outro, o silêncio, em outro, ensinamentos sobre a unidade subjacente a todas as formas. Um contato não substituía o anterior. Cada um acrescentava contorno, maturidade e amplitude àquilo que ele havia consolidado. É melhor pensar menos em termos de um único mestre e mais em termos de uma iniciação entrelaçada. Alguns anciãos o instruíram de maneira visível. Outros transmitiram a mensagem mais pela presença do que pela palavra. Alguns lhe deram métodos, outros o desafiaram. Alguns reconheceram nele o que ele estava se tornando e se afastaram, em vez de dominar o processo. Um verdadeiro mestre não busca a posse, ele serve à emergência. Durante esses anos, sua compreensão se expandiu de uma maneira muito particular. Ele não estava colecionando ensinamentos exóticos. Ele se destacava por sua originalidade. Descobria correspondências, percebia como princípios mais profundos reapareciam sob as variações culturais e compreendia a estrutura universal por trás de tradições aparentemente distintas. Essa é uma das razões pelas quais seus ensinamentos posteriores alcançaram tamanha abrangência, embora soassem simples. Ele havia penetrado nas raízes, por baixo dos galhos. Uma parte igualmente vital de sua história envolve a jornada interior, pois a mera viagem não produz maestria. O movimento exterior precisa ser acompanhado pela entrega interior. Períodos de solidão, jejum, contemplação, oração, encontro divino direto e um desapego da identidade herdada fizeram parte da sua formação. Seu retorno à vida pública, portanto, ocorreu após uma convergência. Linhagem ancestral, preparação essênia, ampla exposição iniciática, purificação interior, encontro com o divino, amadurecimento contemplativo e lembrança direta se entrelaçaram até que uma nova firmeza emergisse. O que as pessoas posteriormente perceberam como autoridade era a essência dessa convergência. Ele falava com força porque dentro dele muitos diferentes fluxos fragmentados se uniram em uma única corrente. Maria Madalena também precisa ser trazida de volta a esta parte da história com dignidade e plenitude. Essa parceria possui múltiplas camadas. Em um nível havia proximidade humana, profundo reconhecimento, devoção mútua e trabalho compartilhado. Em outro, havia a restauração do feminino como portador igualitário da sagrada encarnação. E em ainda outro, havia o equilíbrio das correntes dentro do campo de sua missão, para que as dimensões masculina e feminina da expressão divina pudessem mais uma vez coexistir numa relação viva, não hierárquica. Entre Yeshua e Madalena havia reconhecimento de uma profundidade que ia além da simples companhia. O tipo de familiaridade interior que surge entre dois seres que serviram juntos ao longo de mais de um ciclo encarnatório. A verdadeira história de Yeshua é também a história da plenitude. Um caminho que restaura a humanidade não pode excluir metade da expressão sagrada humana.
Outro aspecto a ser restaurado diz respeito à movimentação após a crucificação, pois várias tradições, registros alternativos, transmissões do plano interior e sussurros preservados sustentam que sua história não terminou onde a memória institucional preferiu encerrá-la. Alguns relatos mencionam a sobrevivência, outros enfatizam apenas a aparição após a ressurreição. Alguns descrevem viagens contínuas e outros preservam os anos posteriores em terras do Oriente. De qualquer modo, sua vida foi ampla, transregional e conectada a linhagens de sabedoria que transcendiam a geografia restrita posteriormente enfatizada. Ele pertencia à humanidade em geral. Seu ministério público faz mais sentido quando tudo isso é compreendido. Yeshua não surgiu meramente como um pregador local com carisma incomum. Ele surgiu como um iniciado, integrado, carregando lei, misticismo, cura, união interior, ensinamentos simbólicos, restauração do feminino, serviço compassivo e encarnação divina em uma única presença viva. A biografia mais profunda de Yeshua revela um padrão que a humanidade repetidamente esquece. Grandes emissários espirituais também nascem e são formados. Eles chegam com capacidade, mas ainda passam por preparação. Carregam memória, mas ainda avançam através de revelações. Para os buscadores de seu mundo, isso deve trazer grande encorajamento, porque significa que todo o caminho é digno. Tudo isso é sagrado: o desenvolvimento, o aprendizado, a preparação, o refinamento. Os anos que parecem ocultos talvez sejam os de maior significado. Para muitos na Terra que sentem que não vieram apenas para construir uma vida comum dentro de estruturas herdadas, a história mais profunda de Yeshua carrega uma importância que vai muito além da identidade religiosa. O que está sendo restaurado a partir de sua lembrança mais completa não é apenas informação sobre um ser sagrado do mundo antigo, mas um espelho direto para aqueles que encarnaram durante uma era de transição, compressão, despertar e reordenação. Muitas sementes estelares, muitos trabalhadores da luz, muitas almas antigas e seres que carregam um senso interior de propósito, às vezes sem saber como nomeá-lo, inconscientemente sentiram-se atraídos pela figura de Jesus não por dogma, mas porque, sob as camadas colocadas sobre a sua imagem, permanece uma frequência de missão divina, serviço, coragem, ternura e lembrança encarnada que fala a algo já vivo dentro deles. Desde a infância, muitos carregaram uma sutil consciência de que as estruturas externas ao seu redor eram muito limitadas para explicar o que sentiam, que as medidas convencionais de sucesso não correspondiam plenamente ao seu anseio interior e que a vida certamente devia possuir uma arquitetura mais sagrada do que os sistemas nos quais foram ensinados a confiar. Quando esses seres se deparam com o relato mais completo de Yeshua, começam a reconhecer alguém que também vivia em um mundo que não conseguia conter totalmente o que ele veio personificar. De repente, sua vida deixa de ser apenas admirada. Ela se torna compreensível, torna-se íntima, torna-se um padrão que ressoa com seu próprio conhecimento oculto. Uma grande cura acontece quando os seres despertos percebem que a diferença espiritual não significa a alienação do divino, mas muitas vezes sinaliza fidelidade a uma missão interior mais profunda. A vida de Yeshua demonstra que é possível transitar por estruturas herdadas sem ser dominado por elas, honrar o sagrado sem concordar com todas as formas pelas quais ele foi institucionalizado, e servir a humanidade recusando-se a se reduzir às expectativas da cultura circundante. Sua história silenciosamente oferece permissão para parar de se diminuir. Muitos também estão lutando com a questão da identidade em um nível profundo. Podem saber que são mais do que sua biografia. Talvez sintam conexão com outras civilizações, fluxos maiores de existência, memória ancestral, consciência multidimensional. Contudo, essas percepções podem se mostrar infundadas se não forem unidas a uma vivência plena, humildade, discernimento e amor em ação. Aqui, novamente, Yeshua é essencial, porque sua vida mostra o que significa carregar uma imensa identidade espiritual sem se distanciar da humanidade.
Ele não usou sua percepção para escapar do campo humano, e sim para se aprofundar no serviço. Muitos em seu mundo ficam fascinados com as origens espirituais, negligenciando a maturação espiritual. Querem saber de onde vieram, qual sistema estelar influenciou a história de sua alma, e essas curiosidades podem de fato ter significado. Contudo, nada disso pode substituir o trabalho de ser um receptáculo puro aqui, na presente encarnação. A história de Yeshua chama os seres despertos de volta a isso. Ela diz, em essência, o que mais importa não é meramente por onde sua alma viajou, mas o que você permite que o divino manifeste através de você agora. Para as sementes estelares e trabalhadores da luz em especial, a história dele restaura a dignidade da preparação. Muitos se frustraram porque sentem o chamado, mas sua vida exterior parece lenta, obscura, oculta ou cheia de fases que não são suficientemente extraordinárias para corresponder ao que sentem interiormente. Quando entendem que até mesmo Yeshua passou por anos de reclusão, treinamento profundo, ministério interior e longa formação antes de se expressar publicamente, algo dentro deles se acalma. A obscuridade não é ausência de propósito. O desenvolvimento não é atraso. A preparação interior não é fracasso. As temporadas invisíveis muitas vezes criam a força necessária para o que virá depois. A vida de Yeshua também demonstra que um indivíduo alinhado com a presença divina pode alterar a percepção coletiva muito além do que a cultura circundante inicialmente acredita ser possível. O alinhamento, a encarnação e a presença têm consequências. Um ser que carrega coerência, amor, profundidade espiritual e uma orientação inabalável para o sagrado pode constituir um eixo em torno do qual inúmeras vidas começam a se reorganizar. Muitos na comunidade em despertar também estão no processo de recuperar a autoridade espiritual de estruturas externas. Uma reação contra o controle não é o mesmo que soberania espiritual madura. A autoridade dele surgiu por meio de encarnação, união interior, humildade, discernimento, compaixão e realização vivida. Ele não dependeu de rebelião para sua identidade, embora tenha desafiado distorções. Essa distinção é vital agora, porque muitos seres em despertar estão aprendendo a se manter em sua própria clareza espiritual sem se endurecerem em uma autoimportância espiritual. Para muitas sementes estelares, o caminho de Yeshua também dissolve a falsa divisão entre a identidade cósmica e a devoção ao divino. Vastidão caminha junto com devoção, assim como perspectiva cósmica com encarnação divina, e também expansão da identidade com reverência. Sem essa integração, o caminho pode se tornar mentalmente expansivo, mas espiritualmente superficial. Yeshua mostra outro caminho: amplitude sem perda de santidade, universalidade sem perda de intimidade, missão sem perda de ternura. Em última análise, sua história é importante para os seres que despertam hoje porque traz a lembrança do que a humanidade pode se tornar, não em abstração, não como fantasia, mas como possibilidade encarnada. Ele se apresenta como prova de que a forma humana pode se tornar transparente à presença divina, de que o serviço pode se tornar um canal para a santificação, de que o sofrimento não precisa ter a palavra final sobre a identidade, de que o amor pode ser mais forte do que a exclusão social, de que a parceria sagrada pode restaurar o que a hierarquia ocultou, e de que o caminho da encarnação divina permanece aberto. Toda civilização, em algum momento, vive um padrão em que um mestre vivo chega, planta sementes sutis e libertadoras, e então, ao longo de gerações, essas sementes são coletadas, interpretadas, defendidas e gradualmente reorganizadas em estruturas de controle e ordem coletiva. No caso de Yeshua, esse padrão tornou-se especialmente forte porque sua vida carregava uma imensa força transformadora. Suas palavras afrouxaram estruturas construídas sobre a distância espiritual. Seu modo de ser enfraqueceu o domínio exclusivo dos guardiões. Sua união interior com a presença divina fez com que a mediação externa parecesse bem menos essencial do que muitos líderes desejavam manter.
Através dele, as pessoas comuns começaram a sentir que sua aproximação com o sagrado poderia ser direta, e essa percepção por si só foi suficiente para desestabilizar todo o sistema que mantinha a santidade remota, abstrata e cuidadosamente administrada. Assim, a formação inicial de sua história começou na tensão entre a transmissão viva e a sobrevivência institucional. Aqueles que o amavam recordavam-no por meio de devoção, da tristeza, da admiração e de fragmentos de encontros diretos. Aqueles que desejavam preservar as comunidades organizaram suas palavras de forma que pudessem ser ensinadas e repetidas. Com o tempo, as dimensões mais sutis, mais iniciáticas e mais interiores de seu caminho foram sendo descartadas, nem sempre com malícia. Muitas vezes eram reduzidas por serem difíceis de governar, de explicar, de padronizar e de usar como uma estrutura comum para um corpo religioso em crescimento. Aqui você pode começar a sentir a linha divisória. Um caminho vivo de realização interior pede que cada pessoa se envolva diretamente com o sagrado. Uma ordem religiosa administrada pede que grandes populações confiem em formas mediadas. Um movimento chamava as pessoas para dentro, o outro, muitas vezes, as atraía para fora, em direção à estrutura. Ambos preservaram algo, mas o equilíbrio mudou. O poder entrou na história de Yeshua não apenas por meio de governantes e conselhos, mas também pelo desejo humano mais sutil de possuir aquilo que se reverencia. Em vez de permitir que a realização de um mestre desperte o mesmo potencial sagrado em outros, as comunidades às vezes colocam o mestre permanentemente acima da humanidade, mantendo as pessoas admirando, obedecendo e dependendo, porém sem nunca trilhar completamente o caminho que ele próprio encarnou. Um dos maiores movimentos de estreitamento na memória de Yeshua foi precisamente essa elevação por meio da separação. A reverência permaneceu, mas a imitação por meio da encarnação diminuiu. O sagrado feminino também foi afetado por esse rearranjo. Madalena, em particular, se destaca como um dos exemplos mais claros dessa contração. Um ser de grande profundidade, devoção, compreensão e capacidade espiritual tornou-se, em muitas versões, diminuída, obscurecida, moralizada ou reposicionada longe de seu verdadeiro significado. Sistemas organizados em torno da hierarquia raramente acolhem a autoridade espiritual feminina totalmente restaurada, porque, uma vez que o feminino retorna em dignidade, toda a arquitetura deve mudar. Outro estreitamento ocorreu em torno de seu treinamento e anos de formação. Um mestre cuja realização se desenvolveu por meio de preparação, estudo, viagens, disciplina sagrada e ampla exposição a fluxos de sabedoria, torna-se profundamente acessível. Tal vida diz à humanidade: o desenvolvimento é possível, o florescimento espiritual segue a preparação. No entanto, um mestre apresentado como totalmente excepcional, que desceu à vista pública sem uma formação significativa, torna-se mais fácil de ser colocado em um pedestal além da imitação. Um Yeshua oculto serve à transcendência através da distância. Um Yeshua preparado serve ao despertar através do exemplo. A questão, então, não é apenas um edifício, um escritório ou um centro posterior. A questão é a gestão progressiva da memória sagrada por instituições estratificadas, cujas preocupações primárias muitas vezes diferiam do despertar direto que Yeshua veio demonstrar. Tais instituições não eram compostas apenas de más intenções. Isso também é importante entender. Muitos seres sinceros viveram dentro delas, preservando devoção, oração, serviço, educação, beleza e atos de imensa compaixão. Muitos realmente amavam aquele cujo nome carregavam. No entanto, a sinceridade dentro de uma estrutura não impede que essa estrutura restrinja certas dimensões daquilo que ela guarda. Uma pessoa pode ser devotada e ainda participar de um sistema que limita o acesso a uma lembrança mais completa. A recuperação da história mais ampla de Yeshua, portanto, não é meramente o trabalho de desmascarar o ocultamento deliberado.
É também o trabalho de perceber como o amor, a reverência, o controle, a sobrevivência, a identidade e a administração se entrelaçaram ao longo dos séculos. E como esse entrelaçamento, por mais não intencional que tenha sido, obscureceu gradualmente o que seria para preservar. Nenhum cofre, biblioteca ou instituição isoladamente contém toda a memória. O Yeshua, em sua plenitude, reside em diversas camadas: vestígios escritos, correntes orais, linhagens iniciáticas, registros do plano sutil, memória da alma, encontros místicos, fragmentos simbólicos e sussurros preservados que se movem silenciosamente através das gerações. Um reconhecimento mais amplo, portanto, não virá por meio de uma única revelação. Ele chegará como uma remontagem, à medida que fios de muitas direções começarem a se reconhecer e gradualmente formarem uma tapeçaria mais completa. O que, então, será mais amplamente reconhecido nos anos vindouros? Primeiro, a percepção de que o caminho de Yeshua era muito mais iniciático e desenvolvido do que a versão simplificada repetida por tanto tempo. Segundo, a restauração do feminino em seu campo, especialmente a dignidade e a estatura espiritual de Madalena. Terceiro, uma compreensão mais ampla de seus anos de formação, viagens, estudos e integração. Quarto, um retorno ao seu ensinamento como despertar interior direto, em vez de mera lealdade externa. Quinto, uma crescente consciência de que a memória institucional preservou apenas parte do todo. Sexto, um reconhecimento cada vez mais profundo de que sua mensagem não pertence à posse de uma seita específica, mas ao futuro evolutivo da própria humanidade. Uma vez que as pessoas descubram que a presença sagrada interior que Yeshua personificava também as chama de dentro de si, toda a estrutura muda. A autoridade torna-se menos dependente da distância. A devoção torna-se menos dependente do medo. A prática fica mais interior, mais sincera, mais incorporada. A memória sagrada começa a servir ao despertar novamente. Não se trata de acusação por si só. Trata-se de compreender como a corrente viva foi estreitada para que agora possa ser alargada novamente, e alargada com maturidade, compaixão, discernimento e força. Por meio desse alargamento, Yeshua retorna não como propriedade de instituições, não como uma exceção inalcançável e não como um símbolo histórico comprimido, mas como um mestre radiante, preparado, universal, profundamente humano e divinamente encarnado, cuja lembrança mais plena começa a despertar novamente na alma da humanidade. Estamos com vocês em paz, em devoção e no esplendor da lembrança compartilhada. Eu sou Avalon e nós somos os Andromedanos.